Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. O Verdão está na semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. Passamos pelo Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas. Na ida, semana passada, as crias venceram por 1-0 em Ribeirão. Na volta, realizada neste último domingo em Barueri, o Palmeiras ganhou de novo, 3-1. Então é isso mesmo, 4-1 no agregado para o Palmeiras, que tem 100% no mata-mata da competição até aqui. 6 jogos, 6 vitórias, já passamos por Sertãozinho, Referência e agora o Botafogo, que vinha eliminando boas equipes, né? O Botafogo passou pelo Novo Horizontino, atual campeão, depois passou simplesmente pelo Red Bull Bragantino e deu um certo trabalho, ou pelo menos um susto no Palmeiras, né? Depois da vitória magra na ida para as nossas crias da academia, o Botafogo veio aqui para Barueri, já fez 1-0 logo aos 2 minutos, ou seja, igualou o confronto logo no comecinho e o Palmeiras construiu a virada e consequentemente selou a classificação só a partir do início ali do segundo tempo, né? Então daqui a pouco tem os 4 gols da partida para vocês, quem o Palmeiras vai pegar na semifinal, qual será a outra semifinal, a escalação do técnico Lucas Andrade com muitas novidades e muito mais para vocês. Bom, informação já sobre a semi do Paulista, Verdão vai pegar o Santos, tá? Palmeiras e Santos de um lado da chave e São Paulo e Guarani do outro lado, tá? São Paulo e Palmeiras decidem em casa, eles têm uma campanha melhor do que os seus adversários. Sobre os gols do Palmeiras, né? Verdão saiu atrás do placar, como eu falei agora há pouco, e durante o segundo tempo marcou 3 vezes. O primeiro gol do Palmeiras, né? O gol de empate foi marcado pelo Vitor Gabriel, atacante que chegou recentemente do Novo Horizontino e marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Gol importante, gol que deu tranquilidade para as crias durante a segunda etapa. Quem marcou o segundo gol do Verdão, o gol da virada, foi o Sorriso, 12º gol do Sorriso no ano. Ele tem 3 assistências também, né? Então são 15 participações para o nosso atacante em 2025. E se a gente pegar só no Campeonato Paulista, ele chega a 5 bolas na rede, né? Então o Sorriso tá a um golzinho do Juan Francisco e do Wagner, que são os artilheiros do Verdão na competição, com 6 gols cada um. Gols do Palmeiras muito diluídos ali na competição, né? Porque o time na primeira fase foi muito mesclado, atletas pouco utilizados, até alguns atletas do Sub-17 participaram, né? E até por conta disso o Juan Francisco tem 6 gols no estadual. O Juan Francisco nem tem sido utilizado mais pelo Sub-20. O Wagner já nem está mais no Palmeiras, né? Tá no Fluminense, voltou para a equipe carioca. Então, caminho aberto para o Sorriso conseguir essa artilharia palmeirense. Tem mais pelo menos 2 jogos para isso, depois talvez os 2 jogos da grande final. E o terceiro gol alviverde, que já aconteceu na reta final da partida, foi marcado pelo volante artilheiro Fábio, que entrou no segundo tempo e marcou pela 4ª vez na temporada com a camisa do Palmeiras, sendo 3 deles no Campeonato Paulista Sub-20. E destaque também para o Hugo, meio atacante, que chegou do Primavera recentemente também, né? Assim como o Vitor Gabriel. O Hugo deu 2 assistências, exatamente para o Sorriso e para o Fábio. Entrou muito bem, né? Vale a pena a gente acompanhar todos os gols daqui a pouquinho. Bom, sobre a escalação do Lucas Andrade, o técnico palmeirense teve vários desfalques para essa partida, e aí a gente tem que contextualizar, né? Porque no último sábado tivemos Palmeiras e Juventude, Campeonato Brasileiro Profissional, 12ª rodada, jogo atrasado. Abel Ferreira não pôde contar com vários jogadores, estamos em meio à data FIFA, né? Então, Flaco Lopes, Aníbal, Emi Martinez, Facundo Torres, jogadores estão com suas respectivas seleções, além do Gustavo Gomes, tem também lesões, Ramon Sousa, Evangelista, teve suspensão, caso do Vitor Roque, então, ou seja, várias crias da academia estiveram no banco de reservas contra o Juventude, e 2 delas fizeram suas estreias como profissional. Então, parabéns ao Eric Belé, que entrou no lugar do Rafael Veiga, e também Luiz Pacheco, capitão do Sub-17 do Palmeiras, que entrou no fim no lugar do Andréas Pereira. Então, ou seja, o Belé jogou no sábado, já não iria jogar mesmo no domingo, né, contra o Botafogo. E aí vários atletas, né, vários jovens atletas que estiveram no banco de reservas contra o Juventude, eu até esperava que eles fossem ficar pelo menos no banco, né, contra o Botafogo. Então, por exemplo, o Gilberto não entrou contra o Juventude, o Larson também não, o Riquelme e Felipe. Eu achei que esses 3 jogadores estariam no banco, né, contra a equipe de Ribeirão Preto, mas acabaram não ficando. O único atleta, a única cria da academia que esteve presente no banco no sábado e no domingo foi o Heitor, né? O Heitor ficou no banco contra o Juventude, não entrou, e depois ficou no banco contra o Botafogo, e aí sim entrou no intervalo. Então a escalação ficou da seguinte maneira. No gol tivemos o Cauã Lima, na lateral direita Rodrigo Guetti, na esquerda o Arthur, jogou muito bem o Arthur de novo, vale a pena a gente ver o lançamento que ele deu pro gol que acabou sendo lá do Vitor Gabriel, né? Muito bem o camisa 6 palmeirense. Na zaga, vamos lá para Robson Jacaré ao lado do Diogo. Diogo fez
uma partidaça também, cara. Deu assistência pro gol do Vitor Gabriel e defensivamente, além dos lançamentos, né? Enfim, tá evoluindo cada vez mais o nosso camisa 4. Vamos lá pro meio-campo, Rafael Coutinho, capitão do time. Aí uma surpresa, eu diria, né? Porque muita gente esperava que ele fosse ser relacionado para a partida contra o Juventude, acabou não sendo, e aí foi capitão, né? Titular e capitão do Sub-20 no domingo. Coutinho jogou no meio ao lado do Guilherme Nogueira, baita contratação do Palmeiras, volante, camisa 8, que chegou recentemente do América Mineiro, vem colecionando bons jogos pelo Sub-20. Camisa 10, Luiz Arthur, e aí a gente vai para o trio de ataque, Sorriso, Vitor Gabriel e Márcio Vitor. Bom, falei que o Botafogo de Ribeirão Preto abriu o placar cedo em Barueri, logo aos 2 minutos de jogo, mas curioso é que antes mesmo do gol do Botafogo, o Palmeiras teve uma excelente chance com 24 segundos de jogo. Márcio Vitor perdeu o gol ali, né? Goleirão errou na reposição, o Sorriso deu o passe e o Márcio Vitor, em ótimas condições, parou na zaga adversária, né? O zagueirão do Botafogo tirou esse gol em cima da linha. Bom, e aí entra aquela máxima do futebol, né? Quem não faz, toma, e o Botafogo respondeu na sequência, logo aos 2 minutos de jogo, o Mineiro cruzou e o Rafa Fonseca de cabeça abriu o placar na Arena Barueri. Então aquela vantagem mínima que o Verdão tinha construída no jogo de ida lá em Ribeirão Preto já foi por espaço logo no comecinho da partida. Por isso que eu falei que o Botafogo deu um susto grande aí nos palmeirenses empatando o confronto, né, nos 2 duelos. E esse foi o primeiro gol que a defesa palmeirense sofreu no mata-mata do estadual. Tínhamos passado em branco nos últimos 5 jogos. Bom, e aí lógico que o Verdão foi para cima para evitar os pênaltis, mas o time foi melhorando ao longo do jogo, principalmente no segundo tempo, né? Conforme o Lucas Andrade foi fazendo as mexidas, o time foi melhorando. Mas na primeira etapa o Verdão já teve algumas oportunidades, cada jogador na sua característica ali, né? Coutinho sempre chutando muito bem de fora da área, fez gol pela seleção brasileira sub-20 dessa maneira na Copa do Mundo recentemente. Testou o goleirão do Botafogo ali, né? Adriano fez uma excelente defesa, quase que o Rafael Coutinho marca um golaço em Barueri. E minutos depois o Sorriso, também na sua característica, driblador pelo lado esquerdo, cortou para o meio, bateu, a bola explodiu na rede pelo lado de fora, né? Então o Palmeiras tendo algumas oportunidades na primeira etapa, mas a gente vai ver ao longo do vídeo que o Verdão melhorou muito na etapa final e buscou 3 gols. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade colocou o Heitor no lugar do Márcio Vitor. Heitor que ficou no banco de reservas contra o Juventude no último sábado, jogo válido pelo Brasileirão, então atuou durante 45 minutos em Barueri e foi muito bem. E durante a segunda etapa, o Hugo entrou muito bem, como eu falei, deu 2 assistências, o Fábio entrou muito bem, fez seu gol, então como eu falei, né, durante a partida, principalmente durante a reta final, o técnico Lucas Andrade fez algumas boas mexidas que melhoraram o time e até muitos jogadores que não vinham tão bem no primeiro tempo melhoraram no segundo, caso do Vitor Gabriel, que marcou o gol de empate aos 11 minutos. Que lançamento do Arthur pro Diogo, o zagueirão estava na área e deu assistência pro primeiro gol do Vitor Gabriel com a camisa do Palmeiras, finalizou bem demais, né, no ângulo, indefensável pro goleiro, então um gol importantíssimo, né, depois o Verdão iria selar a classificação com mais 2 gols, mas esse gol de empate e no confronto, né, dos 180 minutos, esse gol colocou o Palmeiras na frente no confronto, né, então Vitor Gabriel marcando esse importante gol com a camisa do Palmeiras. Bom, e aí, claro, aproveitando que o Verdão voltou embalado para a segunda etapa, o time comandado pelo técnico Lucas Andrade foi para cima, né, para não dar sopa pro azar, afinal de contas, um golzinho do Botafogo levava a partida novamente para os pênaltis, né? Então o Verdão foi para cima, o goleiro Adriano, que já tinha aparecido bem no primeiro tempo em chute do Coutinho, precisou trabalhar mais durante a etapa final, finalização bonita do Sorriso, quase que marca um belo gol, né? Mais uma vez, em bela jogada individual, camisa 7 palmeirense parando no goleiro, um bombardeio também após uma cobrança de escanteio, né? Goleirão Adriano mostrando mais uma vez uma boa elasticidade. Enfim, até que chegou o segundo gol palmeirense, aí o Adriano não pôde fazer nada, até porque o zagueiro do Botafogo foi muito mal no lance ali, né? Primeiro tocou errado, o Verdão recuperou a bola, e aí, na sequência do lance, o zagueirão deu o bote errado no Heitor, né? Aí o atacante palmeirense agradeceu, tocou pro Hugo, e aí o Hugo deu sua primeira assistência na partida pro gol do Sorriso. Tentou bastante o Sorriso na partida, merecido esse gol para ele. 12 gols pro Sorriso na temporada,
sendo 5 deles no Campeonato Paulista Sub-20. Ele está a um golzinho de atingir a artilharia do Verdão no estadual. Bom, e aí no finalzinho o Verdão selou de vez a classificação, 43 minutos da segunda etapa, mais uma participação do Sorriso e do Arthur pelo lado esquerdo. O Arthur cruzou para a área, a zaga afastou, e aí o Hugo deu mais uma assistência, dessa vez para o Fábio, que completou para as redes, marcou seu 4º gol na temporada, o nosso volante artilheiro que entrou muito bem, né? Mais um que entrou muito bem durante o segundo tempo, 3º gol do Fábio no estadual. Bom, e a Federação Paulista já definiu as datas do confronto entre Palmeiras e Santos, válido pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. Teremos o Clássico da Saudade nas próximas sextas-feiras, tá? Então já anota na agenda, nessa sexta agora, dia 17 de outubro, às 15 horas, tem Santos e Palmeiras, mando do Santos, lá em Santo André, exatamente, estádio Bruno José Daniel. E na volta, né, na próxima sexta, lá no dia 24 de outubro, tem Palmeiras e Santos dentro da Arena Barueri, às 16 horas. Esses 2 jogos terão transmissões aqui no YouTube, tá? Então, Ulisses TV, do nosso Ulisses Costa, aqui no YouTube, e também a TNT Sports transmite. Fechou? A gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta aqui o que vocês acharam sobre esse duelo, né? Os 180 minutos entre Palmeiras e Botafogo. Hypa o vídeo aqui embaixo que você ajuda demais na divulgação e se torne membro aqui do nosso canal Verdão Info para ajudar a fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.